de novo. Eu sou o senhor Champions. Ele fez de novo. O pé responde ao coração. Mais uma vez. Cristiano de bicicleta, minha nossa. Ele vence, vence e vence. Bom dia, boa tarde, boa noite pra você que tá chegando aqui no canal Em Cima do Muro. Hoje vamos reagir a um vídeo do Fernando comentando um pouco sobre uma cláusula, uma possível cláusula estranha no contrato do Andrés Pereira. É óbvio, acredito que ninguém até agora ainda teve contato mesmo pra comprovar se realmente existe essa cláusula, porque pra mim seria uma cláusula muito do que bizarra. Mas é aquele vídeo tranquilo, né? Aquele vídeo de domingo, aquele vídeo que a gente pega só pra dar uma refletida, pensar em alguma coisa e esperar que o estraga final de semana chegue, porque hoje tem peixão. E quando tem peixão, vocês já sabem que é o dia de eu ficar puto porque o meu time do coração vai perder. Espero que não. Mas tudo pode acontecer. Então, bora pro vídeo do Fernando pra ver o que ele tem a nos dizer sobre essa cláusula maluca que ele descobriu, ou que vem bastante gente perguntado pra ele nas redes sociais. Fala, meus amigos, quando surge, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se você ainda não é inscrito, corre aqui embaixo, se inscreve, compartilha o vídeo, caso você tenha a mesma dúvida que eu, tá? Hoje o vídeo é em tom de pergunta e poucas vezes eu faço vídeo assim, te perguntando ou perguntando a alguém. No caso, estou perguntando diretamente para o Palmeiras, tá? Flamenguistas espalham pela internet que o Andrés Pereira tem uma cláusula no contrato na qual ele não joga no Maracanã. E veja, poucas vezes aqui, tenho 10 anos de canal, fiz vídeo perguntando alguma coisa, mas é o meu dever quando eu não tenho a resposta para vocês, eu não tenho o contrato em mãos. Então eu recebi inúmeras vezes mensagens como essa, e a minha resposta para todos os torcedores do Palmeiras que me procuraram, e até do Flamengo, é que eu não tenho o contrato em mãos. Então assim, eu teria que ter acesso ao contrato para poder responder isso para vocês. Vamos lá, o que eu falei quando o Andrés fechou com o Palmeiras? Cara, antes que o Fernando comente um pouco sobre essa contratação do Palmeiras, eu acho que é de um tom muito, assim, bizarro e até engraçado existir esse tipo de cláusula no contrato de jogador, em que ele não pode atuar em determinado campo e contra determinado clube, porque isso demonstra mesmo uma fraqueza. Já começa logo de início, antes mesmo do jogador, assim, estrear ou ter participações boas no time, você já entra com aquele conceito de que o jogador é fraco. Porque ele não consegue ter o mínimo de decência de querer não atuar contra certo clube ou mesmo contra atuar em algum campo que ele sabe que ele vai ser um pouco hostilizado. Pô, pelo amor de Deus, né? Isso não existe, dada a situação de que realmente essa cláusula exista. Indo com base nisso, é óbvio que tem aquele tipo de cláusula de que se um jogador vem de um time e vai para o outro, é colocada aquela cláusula de que ele não pode atuar contra esse outro clube, dado, assim, algum pagamento de multa ou coisa parecida. Igual em quesito de empréstimo, eu acho que isso é bem comum, e até mesmo, às vezes, dependendo da situação de venda. Quando o jogador é vendido, assim, num determinado mês do ano, vamos colocar assim, no meio do ano, então é possível que o time coloque uma cláusula de que naquele ano, pelo menos, ou um determinado período de tempo, esse jogador que foi vendido para um clube do mesmo país não possa atuar contra esse clube porque era um ativo do clube, sabe? Coisa parecida. Até aí eu entendo, mas no caso do Andrés, que veio de fora e querer talvez ser implementado uma cláusula de que ele não possa atuar no Maracanã, pra mim é no mínimo ridículo e bem piada mesmo, é uma piada. E o Andrés foi corajoso. Dito isso, eu mantenho o que eu falei desde que não tenha uma cláusula bizarra dessa no contrato na qual ele não vai jogar no Maracanã. Porque aí pra mim é muito cômodo, né? Você falhou, né, numa decisão de Libertadores, vestiu a camisa do Palmeiras e se tem esse tipo de proteção com o atleta, eu até entendo por um lado, mas eu retiro a minha opinião que ele foi corajoso em vestir a camisa do Palmeiras. Porque aí qualquer um veste, né? Aí qualquer um. Então, poucas vezes eu vim aqui, fiz vídeos em tom, e é importante eu deixar claro, de pergunta, porque nós não temos acesso ao contrato. E pelo que eu olhei na internet, pela busca que eu fiz, eu não vi nada sendo dito. Então o que eu imagino é que ele sim pode, isso aqui falando para o torcedor do Palmeiras, mas ainda assim perguntando ao clube, aos jornalistas, é que sim, ele pode jogar no Maracanã e que não tenha nenhuma cláusula dessa, até porque ele não é jogador do Flamengo. O Palmeiras pagou para ele estar hoje vestindo a camisa do Palmeiras, então não faz nenhum sentido, eu não jogo contra o Flamengo. Até se o cara fosse o Zico, entendeu? Não faria sentido. Se o Zico jogasse no Palmeiras, colocar uma cláusula, ou então, se o Sócrates tivesse jogado no Palmeiras, colocar uma cláusula que não ia jogar contra o Corinthians.
Ou até o Ademir da Guia sai do Palmeiras a jogar no São Paulo, colocar uma cláusula de não jogar contra o Palmeiras. Eu acho que não faz nenhum sentido. Então, as pessoas que me perguntaram, para todo mundo, eu respondi do mesmo jeito, mas coloco um vídeo em tom de pergunta sim, né? Porque é quando a gente não tem informação, o que a gente pode fazer no ambiente que a gente vive é perguntar. E aí, existe essa cláusula ou não? Até para quem é do dia a dia do Palmeiras, porque para o jornalista colocar isso como informação, eu penso que ele tem que ter acesso ao contrato. Teve acesso ao contrato, viu que não tem nenhum tipo de cláusula impedindo o jogador de jogar aqui ou ali, ou até mesmo se jogadores têm vindo da Europa, que às vezes coloca no contrato cláusula de não jogar em gramado sintético, para você falar que tem ou não essa cláusula, você tem que ter acesso ao contrato ou minimamente uma resposta do clube falando assim, não procede, isso é falso, o Andreas Pereira pode jogar no Maracanã. Enquanto eu não tiver essa resposta, o que eu posso falar para vocês é, não tenho acesso ao contrato. Compartilhe o vídeo. Eu acho que o Fernando, obviamente, faz um vídeo em um bom tom, um vídeo bem de questionar mesmo, uma pergunta bem simples de um torcedor partindo dele, depois do pessoal encher o saco dele perguntando sobre isso, porque isso é algo que acontece recorrente, então ele vem, faz um vídeo bem curto mesmo, se eu não me engano, de 3 a 4 minutos, meio que questionando, levantando essa pergunta de que talvez algum dirigente ou mesmo o próprio jogador pode vir em suas redes sociais e brincar com isso e responder isso em bom tom, porque o silêncio nesse momento é, é a pior opção, porque talvez isso tenha começado, dado o início, de acordo com algumas brincadeiras de flamenguistas, porque isso, às vezes, quando começa a ter uma certa frequência de brincadeiras, perde um pouquinho o controle, né? Mas eu acredito que existem várias maneiras de você lidar com isso, e eu acho que o Palmeiras precisaria, talvez, utilizar desse boato, dessa zoeira, pra sair por cima, né? Não, às vezes não responder assim de bate-pronto, porque aí quer dizer que realmente o time sentiu a pressão de rede social. Mas eu acredito que brincar com essa situação de realmente tentar sair por cima, eu acho bem interessante e seria algo inteligente por parte do Palmeiras. E eu acho que isso fica a cargo, obviamente, do pessoal de marketing do Palmeiras, justamente ou do jogador, do próprio jogador do Andrés, para poder responder isso de um tom assim bem legal, cara, porque não é uma ofensa, é apenas uma brincadeira que talvez tenha se iniciado com torcedores flamenguistas, justamente por esse receio do jogador não ter ido pro Flamengo, mas sim pro Palmeiras, e acho que por parte do jogador ele deveria realmente pensar de um jeito bem bacana de responder isso, ou a gente vai acabar tendo que esperar para isso ser comprovado mesmo na prática, porque seria muito engraçado se próximo de um jogo entre Palmeiras e Flamengo do Maracanã, o Andrés do nada ficasse machucado, ou do nada tivesse um impeditivo dele não jogar. Isso realmente levantaria uma pulga atrás da orelha de todo torcedor, e isso só alimentaria essa situação dos torcedores flamenguistas zoarem os torcedores do Palmeiras, né? Mas é isso, eu acho que é um tom bem, bem tranquilo de vídeo, um tom que levanta realmente uma pergunta de zoeira. Eu acredito que isso partiu realmente de uma zoeira de torcedores, e eu espero que o Palmeiras e o próprio Andrés saiba responder isso de um tom assim leve e tranquilo, não é uma ofensa ou coisa parecida. Saibam lidar que futebol é isso, futebol é realmente criar essas histórias engraçadas justamente pra gente poder zoar e compartilhar e brincar entre torcedores. Vídeo, porque eu não tenho essa informação, e vamos ver se essa informação aparece para vocês nas próximas horas ou nos próximos dias. Mas eu acho que ele pode jogar no Maracanã e mantenho a palavra falando que ele foi corajoso em vestir a camisa do Palmeiras, tá? Agora, se sair algo diferente disso, eu retiro a minha fala sobre coragem, porque aí fica muito cômodo, obviamente. Tamo junto, meus amigos. Boa sexta, a gente se encontra no ao vivo. Um abraço. Bom, esse foi o vídeo do Fernando, cara, igual eu falei, um vídeo bem curto, um vídeo de 3 minutos, em que ele comenta um pouco sobre essa situação de brincadeira, que na minha opinião, eu acho que é uma brincadeira por parte da torcida do Flamengo sobre essa cláusula bizarra que surgiu nas redes sociais que existe no contrato do Andrés Pereira. Mas também comentando um pouco, mesmo para poder deixar o vídeo um pouco mais em tom assim, de engraçado mesmo, de zoeira, eu fiquei curioso para saber de outros tipos de cláusulas que são possíveis cláusulas bizarras
implementados em contratos de jogadores. Então eu fiz aquela pequena pesquisa e encontrei uma matéria, acho que de 2024 do Lance, e aí eu quero aqui demonstrar pra vocês que, pô, eu confesso que quando eu dei uma olhada nas possíveis cláusulas eu achei muito engraçado, eu espero que vocês curtam também. Pesquisando no Google, a primeira matéria que me aparece é uma matéria do site do Lance, e aí como tem, assim, algumas cláusulas, eu achei interessante realmente trazer aqui pro canal. E eu queria aqui analisar cada uma delas aqui com vocês. Tirei só uns prints mesmo da matéria para justamente a gente poder analisar. E na descrição vai estar, obviamente, o site que eu encontrei para vocês poderem ir lá e ver na íntegra, porque, cara, é engraçado, cara, é engraçado. Essa primeira eu já vou dar muita risada, que a cláusula é referente ao jogador Luizito Soares, que aqui, e aí eu vou ler a matéria, né? Luiz Soares, quando o Barcelona contratou Luiz Soares em 2014, não queriam correr o risco de que o uruguaio mordesse nenhum outro adversário. Bom, obviamente 2014 foi aquela época que o Soares sai na mídia, né? Aquela imagem dele mordendo, literalmente. Mano, o cara mordeu outro jogador, cara. Isso aí pra mim é muito bizarro, velho. Não à toa, é uma cláusula bizarra. Portanto, o clube adicionou uma cláusula onde o Barcelona teria de ser indenizado se o atacante voltasse a morder alguém em campo. Cara, olha só que doideira, cara. E, infelizmente, eu não acho que o Barcelona estava errado em fazer esse tipo de cláusula, porque eu acho que o jogador é um pouquinho... O Soares tinha um pouquinho esse... Não vou falar tesão pra morder as outras pessoas, mas, se eu não me engano, aconteceu mais de uma vez. Então... acho que o Barcelona acertou em fazer esse tipo de cláusula, cara. Você tem que fazer uma cláusula para um jogador não morder o outro, é um negócio assim, surreal, cara, surreal. A próxima cláusula é do nosso menino Ney, né? Neymar, segundo o portal El Mundo, quando o Neymar renovou seu contrato com o PSG, o atacante receberia uma quantia em dinheiro para ser amigável e disponível para os fãs. Cara, assim, eu confesso que na primeira vez que eu li esse tipo de cláusula, eu pensei, cara, que bizarro você tem que exigir que um jogador seja amigável e disponível para fãs. Mas aí, vamos pensar como um todo, e aqui eu não quero, obviamente, passar pano pro Neymar, mas quando se é o Neymar, pô, a gama de fã que o Neymar tem pelo mundo é surreal, então... Talvez eu acho que eu entenda esse tipo de cláusula, porque é muito difícil mesmo pro jogador conseguir dar atenção para todos os fãs, porque é uma vasta gama de pessoas, assim, eu não vou falar pessoas doentes, mas fanáticas. E quando a pessoa é muito fanática pela outra, acaba acontecendo algumas bizarrices e é óbvio que o jogador tem que tomar o seu devido cuidado, mas... não sei, eu não... Agora, tipo, igual eu falei, lendo essa matéria pela uma segunda, terceira vez, eu acredito que talvez essa cláusula seja de bom tom, justamente para garantir mesmo que o jogador faça... e também tem aquele lance que eu acho que, se eu não me engano, nessa época de renovação com o PSG, o clima não estava muito bom entre Neymar e PSG. Então, acho que tinha muita coisa em cima para realmente se criar essa cláusula, mas no mínimo é um pouco bizarra realmente, porque você imagina que normalmente seu ídolo ou os ídolos de pessoas vão ser realmente gentis e vão tratar seus fãs com carinho, assim, coisa amigável, igual é colocado na matéria. Mas a maioria, ou pelo menos 90% dessas pessoas que são famosas, infelizmente, são arrogantes e acabam não tratando seus fãs com o devido carinho e respeito. Então, talvez acho que esse tipo de cláusula acaba realmente dando uma certa educação ao jogador para ele realmente se tocar que ele é grande, mas ele precisa tratar bem os seus fãs. Bom, a próxima cláusula, obviamente que ia ter Ronaldinho Gaúcho nessa matéria. Ronaldinho Gaúcho, segundo o canal Bein Sports, ao acertar sua contratação com o Flamengo, o jogador teria o direito a sair e curtir a noite pelo menos 2 vezes na semana. Cara, pelo menos 2 vezes na semana. O Ronaldinho tava na nice aqui, ó. Pelo amor de Deus, cara, 2 vezes na semana. Esse vive, tá? Esse vive. E aí eu até entendo, porque realmente... acho que tanto o Ronaldinho Gaúcho como o Romário são jogadores que, se não tiverem esse momento de curtição, isso afeta o seu estilo de futebol negativamente. Óbvio que isso é, entre aspas, uma falha profissional por parte do jogador, mas se o jogador entrega em campo, cara, você não vai querer ficar enchendo o saco dele fora de campo. Eu acho que é isso que a maioria dos jogadores às vezes não entendo da atual geração, no caso aqui a gente teria até que voltar no Neymar,
que, cara, você pode fazer o que for fora de campo, contando que dentro de campo você entregue. Então, tanto o Romário como o Ronaldinho eram experts nisso daí, referente a curtir a noite, mas, pô, tava lá no dia seguinte, treinando, e tava lá também entregando em campo. Quando entrava dentro de campo, entregava. Agora, se você quer curtir, ser baladeiro, ser, entre aspas, antiprofissional, mas na hora que é exigido a sua profissionalidade, ou exigir que você atue bem, você não consegue, cara, sinto muito, mas talvez uma coisa e a outra você vai ter que escolher qual você prefere. Próximo da lista é Mário Balotelli, que, cara, esse cara, se ele já apontava em campo, imagine o que... Não vou nem falar o que fora de campo, porque, né? Igual eu falei, aqui não é muito bom a gente ficar avaliando o extra... o jogador na sua parte de lazer, né? Mas vamos ver o que trata a cláusula. Mário Balotelli, quando o Milan contratou o jogador em 2012/2013, o emblema milanês introduziu uma cláusula anti-escândalos no contrato. Os penteados excêntricos estavam proibidos, assim como as mensagens polêmicas. Cara, é que era 2012 e 2013. Eu acho que hoje esse tipo de cláusula não seria de um bom tom. Mas a parte das mensagens polêmicas eu entendo, porque o jogador ele tem que zelar um pouco pela instituição que ele representa. Então talvez tem que saber como ele deve se manifestar em redes sociais ou mesmo se manifestar em público. Agora, penteados excêntricos, eu acho um pouco errado você meio que proibir isso, que o jogador tem esse tipo de atitude. Meio que cercear um tipo de liberdade que o jogador tem. A não ser que esse tipo de penteado meio que atrapalhe o seu desempenho em campo. Aí eu vou entender super esse tipo de cláusula, porque acho que nenhum tipo de adereço que você possa utilizar, como adereço de pulseira, brinco, ou mesmo o próprio penteado, tenha que atrapalhar o seu desempenho dentro de campo. Agora, caso não atrapalhe, bola pra frente, né? Então, mas eu entendo pela situação da época, né? 2012, 2013, meio que o futebol europeu era meio que, não diria cego para muitas coisas, mas não gostava de, igual eles falavam, firula, assim, essa diversidade. Não era uma coisa muito bem aceita pelo futebol europeu. Então, por isso que eu falo, a gente tem que entender também um pouco a situação da época, e eu super entendo a época de 2012, 2013 ter esse tipo de cláusula. A próxima cláusula bizarra é de Lewandowski, que recusou o Real Madrid, pois havia uma cláusula em seu contrato que dizia que o jogador era proibido de praticar desportos de risco como esqui, andar de moto ou atirar-se de paraquedas. Cara, esse daqui, eu entendo esse tipo de cláusula, mas eu acredito que poderia se ter feito, talvez, algum tipo de conversa para remanejar isso, porque, igual eu já penso, e eu acho que todo mundo vai entender que pessoa que trabalha muito sabe que às vezes o lazer é algo que realmente desestressa e dá aquele recarga de bateria para a pessoa poder realmente continuar atuando. E jogador não é diferente, eles acabam realmente precisando muito de algum lugar para extravasar, de algum lugar para poder realmente curtir um pouco a sua vida fora dos campos para realmente poder desempenhar super bem. Só que aqui vamos pensar do lado do Real Madrid e do lado do jogador. O lado do jogador, obviamente, ele quer manter as suas práticas para poder se desestressar. Mas pelo lado do Real Madrid, esse tipo de prática esportiva que o Lewandowski, pelo jeito, gosta, são práticas que podem acabar com a sua atuação em campo, pode realmente prejudicar diretamente o seu futebol, e isso é meio que o time tentando se proteger de um possível acidente. Então, eu acho que só que esse tipo de cláusula poderia ser um pouquinho diferente, assim, para garantir pelo menos que o clube tenha um retorno quando se há esse alto investimento em cima do jogador, de que pelo menos um período, vamos colocar assim, o Lewandowski foi contratado, no primeiro ano, se algum acidente acontecer que tire ele dos gramados, que ele seja, assim, multado por essa situação, porque ele vai ter a noção de que aquela atuação que ele está tendo de algo fora dos campos é realmente algo perigoso que pode prejudicar ele dentro de campo. E agora a última cláusula aqui da matéria é de Memphis Depay. Memphis estava essa talvez não seja uma cláusula bizarra, mas o atacante holandês garantiu em sua contratação que caso o Corinthians seja rebaixado,
o atleta sairá do clube. E eu acho que isso aqui não é uma cláusula bizarra, isso aqui é uma cláusula de garantia, uma cláusula de que o jogador meio que se protege de uma possível Série B. Eu acho isso de bom tom, porque realmente o jogador veio para ser diferencial, veio para disputar grandes competições e de repente ser rebaixado não vai ser muito bom para o seu currículo e ele simplesmente se garantiu no sentido de, pô, se não der certo, se tudo der merda, infelizmente tô caindo fora. Tchau, Coringão. É mais ou menos isso que Memphis Depay quis declarar nessa situação quando foi se colocada essa cláusula em cima do jogador. Bom, assim a gente termina realmente agora o vídeo. Talvez era para ser um vídeo mais curto, mas acabou ficando um pouco longo comigo analisando essas cláusulas bizarras. E eu quero agradecer a você que ficou até o final do vídeo. Deixa aí no seu comentário o que você acha dessa cláusula aqui, é uma possível cláusula no contrato do Andrés Pereira, de que ele não pode jogar talvez no Maracanã. E gostaria que você também comentasse aí qual das cláusulas bizarras que eu trouxe aqui pela matéria do lance, qual você achou mais interessante, mais engraçada e a mais sensata. Eu vou chutar que pra mim a do Suárez é a mais sensata. Evitar que o jogador morda outro jogador. Obviamente isso precisa estar em contrato. Mas é isso, eu quero agradecer a você por ter ficado até o final do vídeo. Deixe seu like, comente, compartilhe. Se inscreva no canal pra ajudar. Tamo junto e falou!